Bom dia, meus amores! Vamos começar agora a nossa aula de ciências. Começaremos então a nossa última unidade de ciências e vai ser dividida em duas partes. Hoje essa aula e vamos concluí-la na próxima semana, tá bom? O título da nossa aula hoje são os micro-organismos. Você sabe quem são? O que fazem? Então, olha bem essa imagem que está na sua apostila de ciências, na segunda unidade, na página 12. O que você consegue ver aí? Então, a gente percebe um campo aberto, né, um parquinho, um espaço cheio de crianças ali vivendo. O que mais que você consegue ver? Só crianças? Objetos? Brinquedos? Árvores? Então, existe ali também no meio outros seres vivos que são impossíveis de serem vistos como nós conseguimos ver as crianças a olho nu. A gente não consegue enxergá-los. Esses são os organismos muito pequenininhos, por isso que nós usamos a palavra micro. Também são organismos, porque são vivos. E aí surge o nome micro-organismos, porque são pequenos, muitos deles vivem aí presentes nas plantas, presente talvez também, certamente no nosso corpo humano e em muitos outros lugares da Terra. Então, pega agora a sua apostila na página 13 e dá só uma olhada aí em alguns desses micro-organismos, onde a maioria deles só podem ser vistos através do microscópio. Dá só uma olhada aí. Então, nós temos aí, olha, eu vou lendo aqui do meu livro e você pode fazer a leitura do seu livro aqui através da tela. Então, nós temos aí essa imagem que está mais lilás, roxinha, são as bactérias que vivem presente na pele de uma pessoa. Muitos micro-organismos se alojam, moram, vivem na nossa pele. Na segunda, ao lado desses organismos, temos as leveduras. É um tipo de fungo responsável pelo crescimento da massa do pão, pela fermentação de outros alimentos, como a cerveja e outros mais. Temos também as águas microscópicas, esse verdinho aí, que são presentes no mar ou nas águas, e do lado nós temos bactérias que foram observadas através de um microscópio também, e elas vivem numa esponja de lavar louça. Você já imaginou que ali vive uma população de seres micro-organismos tão pequenininhos? Nós chamamos cadê a palavra aqui? De micrópicos. Não é essa a palavra. É mais ou menos assim. Daqui a pouco eu vou encontrá-la e já vou corrigi-la. Ok. Na página 14, nós temos então, quem são esses micro-organismos? Como eu disse a vocês, eles vivem na Terra. Alguns podem ser vistos sem precisar de lente. São pequenos, mas dá para ver. Vou mostrá-los aqui. Outros só serão possíveis serem observados com a ajuda do microscópio, tá bom? Então, assim, o que acontece? Durante muito tempo, antes da invenção do microscópio, ninguém enxergava, então não existia o conhecimento, ninguém sabia que eles existiam e causavam doenças, pessoas morriam e muitas vezes sem saber o motivo. Outro detalhe é que por não saberem disso, a higiene das pessoas também não era controlada, não era alertada e nem ensinada. Então, estou falando isso de tempos muitos antigos, tá? Bom, vamos ver agora imagem de algumas bactérias que são consideradas também micro-organismos. Olha só, elas são unicelulares. O que é isso? É quando ela é feita apenas por uma célula. Olha que diferença do organismo humano, né? Nós temos quantas células para formarem os tecidos, os órgãos e fazer o nosso sistema de cada órgão ali para fazer o nosso organismo viver e funcionar. As bactérias são bem diferentes, elas só têm uma célula. Então vamos gravar bem. Todo micro-organismo que eu falar aqui, que só tem uma célula, nós vamos dizer que eles são unicelulares, porque só tem uma célula. Combinado? Então, tá. As bactérias só têm uma célula, são unicelulares, também elas estão presentes em vários lugares da Terra. Se alimentam da fotossíntese, de água ou do ar, tá bom? E
também podem se alimentar de bactérias orgânicas, como restos de peles, restos de plantas da terra, enfim. Como existem vários tipos de bactérias, cada uma tem a sua forma de se alimentar. Vamos observar a imagem de alguns tipos aqui. Olha, eu trouxe 3 aqui que estão na sua apostila, na página 14. A primeira delas, eu vou ler bem rapidinho alguma informação e eu vou pedir para que você use seu marca-texto. Aí você vai lendo e vai destacando embaixo de cada imagem. Na primeira nós temos bactérias em formato arredondado, vista no microscópio eletrônico. Essa imagem com aumento de 20.000 vezes. Tiveram que aumentar o microscópio, a lente, 20.000 vezes para poder tirar essa foto aí e a gente poder enxergar. Veja como elas são pequenas, não é verdade? Na segunda imagem nós temos aí as bactérias formadas, são chamadas de bastão. Parece até batatinhas fritas, né? Vistas também pelo microscópio eletrônico. Essa imagem foi aumentada 5.500 vezes. Então, elas já são um pouco maiores do que a anterior. E na última imagem, são as bactérias em formatos de vírgulas. São vistas também pelo microscópio eletrônico. E essa imagem foi aumentada 2.025 vezes para poder sair e a gente enxergar. Essas cores aí dela não são as cores naturais. Foi só para a gente poder observar a presença delas na foto. Combinado? Já na página 15, existem outros organismos, micro-organismos, como também as águas. As algas, falei errado, né? Águas, elas podem ter quilômetros às vezes. Elas podem ser grandes, que não precisam de microscópio, a gente consegue enxergá-las através do olho nu, como também existem as micro pequenininhas que só através do microscópio também. Então vamos ler, olha aqui a foto, vamos fazer a leitura de alguma informação a respeito das algas. Pega seu marca-texto e destaca. As algas vistas ao microscópio óptico, as algas unicelulares, unicelulares quer dizer que ela é composta, feita apenas por uma célula. Geralmente são maiores que as bactérias, e aí, olha, só precisou aumentar 178 vezes, né? Comparando com as bactérias, chegou uma até a 20.000 vezes. Bom, elas vivem geralmente, né? A maioria delas, todas, vivem em ambientes aquáticos, onde tem água. Como eu disse a vocês, podem ser grandes ou podem ser pequenas. Agora, olha essa outra imagem aqui. Outro tipo de micro-organismos são os protozoários. Eles também são unicelulares, também compostos apenas por uma célula. Também podem ser maior do que algumas bactérias aí. Esses protozoários vivem em ambientes também terrestres, na terra ou na água, que são os aquáticos, e eles podem causar, dependendo, doenças em alguns animais ou plantas. Também eles podem se alimentar de outras próprias bactérias. Olha só, os protozoários podem se alimentar das bactérias que são menores que eles, né? E podem também se alimentar de outros próprios protozoários. Bom, vamos ler o que tem abaixo dessa imagem? Usa seu marca-texto novamente. Olha, o paramécio da espécie Paramecium caudatum, que é o nome científico dele, é um protozoário de vida livre, que não causa doenças ao ser humano. Essa imagem foi vista pelo microscópio e precisou ser aumentada 363 vezes. Também ela é bem maior, sim, que as bactérias, porque as bactérias precisaram ser aumentadas muito, muito mais vezes. Outro tipo de micro-organismos são os fungos. Esses a gente até já viu alguns, certo? Como aqueles cogumelos. Você já viu algum cogumelo que nascem principalmente em lugares que tem plantas, jardins? Bom, vamos ver. Esses fungos, eles também têm formas e tamanhos diferentes dependendo do fungo. Por exemplo, os cogumelos, eles são formados por células que a gente só consegue ver e observá-los no próprio ambiente, como o exemplo que eu dei em jardim ou lugares mais campestres, né? Mas no campo a gente consegue enxergar e encontrar vários deles. Também possuem uma célula só, unicelulares, tá?
E eles são importantes, como já falei no início, porque os fungos, eles presentes, eles ajudam na fermentação de alimentos. Vamos ler a informação que tem embaixo dessa foto aí. Olha, usa seu marca-texto novamente. A levedura é um tipo de fungo unicelular usado na fabricação de pães e bebidas. Essa imagem foi aumentada 4.750 vezes e também está colorida artificialmente só para a gente poder enxergá-la melhor, ok? Aí na página 15, você vai poder ver também outro micro-organismo bem pequenininho que são vírus. Esse aí é um um vírus de gripe. A gripe, ela tem vários vírus. Quando o nosso corpo consegue dominar e eliminar aquele vírus, quando você ficar gripado novamente, porque outro vírus de gripe surgiu, tá bom? Então, tá escrito aí, você pode ver alguma informação que você sabia. São informações que eu já falei até agora, então não vou repeti-la, mas é importante que você leia para você, memorizar melhor, combinado? Bom, na página 16, tem uma pergunta. Você acha que os micro-organismos, esses exemplos que a gente acabou de ver agora, eles são importantes para a nossa vida humana ou para o ambiente terrestre, para o planeta Terra? O que você acha? Que eles fazem muito mal ou fazem bem? Ou fazem os dois? Vamos descobrir? Bom, como eles são tão pequenos, a gente não enxerga eles, daí a gente nem lembra que eles existem, não é verdade? Então, a gente só lembra que ele existe quando ficamos doentes. Aí fala, pode ter sido uma bactéria que entrou, por isso que por exemplo, sua garganta ficou inflamada, tá aí doente por conta da bactéria. Então, a gente geralmente só lembra porque quando ficamos doentes. Mas existem as bactérias que causam mesmo doença. Porém, existe outro grupo de bactérias que também causam bem, não só para o nosso organismo do ser humano, dos animais, plantas, mas para todo o planeta Terra. Eu vou pedir agora para a gente destacar, vamos fazer uma leitura e destacar com marca-texto no terceiro parágrafo da página 16. Pronto? Vamos fazer a leitura juntas? Atualmente, muitas atividades humanas dependem da presença de micro-organismos, como a produção de alimentos, a gente já falou. Além disso, algumas espécies de bactérias vivem nas raízes das plantas e contribuem para a formação de sais minerais. Os sais minerais são então absorvidos pelas plantas, auxiliando no seu desenvolvimento. Vamos olhar direitinho essa imagem, explicando esse parágrafo que a gente acabou de ler. Então, essa imagem aqui também está na sua apostila, nessa página 16. Então, a gente percebe aí a presença de folhas, né? A gente vê que elas estão plantadas. Então, o que a gente vê verde para cima é o que nós enxergamos por fora. Então, a gente vê folhas e vê a presença de fruta ou legumes. Já na parte marrom para baixo, é a parte que nós não enxergamos, onde nascem as raízes e ficam debaixo da terra. Debaixo da terra existe ali um universo de vidas que a gente nem imagina. Primeiro, para que essas plantas, legumes, frutas cresçam saudáveis e se desenvolvam, elas precisam buscar nutrientes que estão presentes na terra. E elas fazem isso através das raízes. E as raízes só conseguem buscar esses nutrientes, por exemplo, os sais minerais, porque as bactérias estão ali em contato com a terra, ou restos de outros micro-organismos, e vão ajudando a transportar e a fabricar esses sais minerais e ajudando as raízes a absorverem para que a planta possa ficar verde, saudável e crescer. Você sabia disso? Dá só uma olhada nessa imagem que você vai ver aí, olha só. Os nutrientes passam por um ciclo na natureza, fazem parte do corpo humano, dos seres vivos, são eliminados no ambiente e transformados pelos micro-organismos em micro-organismo também e podendo ser aproveitado pelas plantas. Aí você vê aí uma imagem mais ampliada dos nutrientes, certo? O nutriente está onde? Presente no solo. Aí você vê também as raízes
absorverem os nutrientes liberados pelos micro-organismos que estão dentro do solo e as raízes que estão no solo em contato. Você também vê uma outra imagem do outro lado, tá do lado de lá? Mais ampliada, são os micro-organismos já maiores. E aí, na parte de cima, que a gente enxerga sem precisar de lentes, é o crescimento da planta e a produção de frutos são possíveis graças à presença da luz, da água e de nutrientes como sais minerais, por exemplo. No finalzinho da página 16, tem aí um post-it azulzinho com duas frases, né? Um parágrafo bem curto. Eu vou ler e você também vai ler comigo e vai fazer um destaque, um clique aí com o seu marca-texto. Ó, os micro-organismos, eles participam da ciclagem dos nutrientes no solo, um dos fatores que garantem a vida na Terra. Então, vamos para tudo. Nós só sobrevivemos, o planeta Terra só existe porque também existem micro-organismos? É isso, Pro? Sim, essa é a grande verdade, porque eles conseguem causar um equilíbrio em todos os espaços da Terra. Olha que curioso, né? Ok, vamos para a página 17. Como eu disse a vocês, esses micro-organismos, eles não só fazem mal. Então vamos pensar, o que de bom um micro-organismo pode fazer para o corpo humano, o corpo do ser humano? Então a página 17 vai nos ajudar a ver isso aqui. Como eu disse que eles estão em todas as partes, olha, eles estão presentes no ar que a gente respira. Entrou aqui um monte de micro-organismos. Eles estão presentes na água em que bebemos. Você sabia disso? Eles estão presentes no alimento em que comemos. Eles estão presentes também na nossa pele, na nossa boca, porque se a gente também ingere e respira, eles estão presentes no nosso corpo por fora, e também eles moram, e tem bastante deles que existem, estão presentes dentro do nosso corpo. Olha que coisa, que interessante saber disso, né? Então, vamos destacar o segundo parágrafo e vamos fazer essa leitura que ela tem informação importante. Vamos lá? O conjunto de micro-organismos que vivem em nosso organismo é chamado de microbiota. Era essa palavra que eu estava tentando falar no início da nossa aula, microbiota. Por quê? Porque são pequenos, tá? Muitos deles são fundamentais para a manutenção da saúde do nosso corpo. Opa! Esses micro-organismos cuidam da nossa saúde? Sim! Continuando. Por exemplo, no intestino existem bactérias que produzem vitaminas. Além de produzir vitaminas, continua a leitura e vai destacando. Eles também fazem proteção. Protegem esse órgão de outras bactérias que podem chegar para causar doenças. Então, eles estão ali para proteger. Na pele e na boca também existem espécies de bactérias protetoras que evitam a ação de outras espécies de outras bactérias malignas ou espécies de micro-organismo que podem causar doenças. Então, como eu disse a vocês, é verdade sim, muitos micro-organismos fazem bem para o nosso organismo, tá bom? Ok, gente, as bactérias presentes no corpo humano, ele varia muito, varia de acordo com a criança, ela é bebê, então ela é muito sensível para que outras bactérias malvadas possam entrar e causar doença, por isso que precisa ter muito cuidado, lavar as mãozinhas antes de pegar no bebê. As bactérias podem mudar e mudar a sua ação de proteger, por exemplo, quando o ser humano ele está bem velhinho, então as bactérias podem perder um pouco a sua força, a sua energia, ou quando nós tomamos muitos medicamentos, a gente pode enfraquecê-las, ou quem se alimenta pouco ou se alimenta mal, só com alimentos como refrigerante, alimentos com muitas gorduras, esses fast food, esses alimentos que a gente gosta aí de comer e que não acrescenta saúde. Por quê? Porque está destruindo as boas bactérias protetoras do nosso corpo. Então, pensa bem no que você está comendo, tá bom? Vamos olhar a imagem aí desse corpo humano, desse ser humano. Veja que ele está mostrando que as bactérias, elas, pela boca, olha aí a setinha aí, impedem o crescimento de outros micro-organismos
causadores de doença pela boca. Também no intestino, tá vendo aí a setinha? Ajuda na digestão e ajuda também a produzir vitaminas. E outra coisa que eu já disse, ajuda a proteger o próprio intestino de outras bactérias que podem vir pela sua alimentação, tá bom? O último parágrafo dessa página 17, eu vou fazer a leitura todinha e você destaca porque ela é bem importante. Entretanto, determinadas espécies de micro-organismos, eles podem causar doenças também. Algumas provocam apenas um desconforto ou mal-estar. Outras podem ser mais graves e causar problemas à nossa saúde. Por isso, é importante conhecer as formas de contaminação e prevenção das principais doenças causadas por micro-organismos que afetam os seres humanos. Pessoal, vou deixar por hoje, eu vou parar aqui para que a aula não fique muito longa e extensa. Na próxima semana a gente conclui e termina toda a parte de ciências. Vou deixar um videozinho aí, resumindo com outra ilustração para que você compreenda os benefícios das bactérias e a questão do equilíbrio e desequilíbrio no ecossistema, no planeta, como também o equilíbrio ou desequilíbrio da nossa saúde em nosso organismo humano. Combinado? O que tiver de dúvida ou de curiosidade, você marca aí pra gente conversar hoje em nossa aula ao vivo. Um beijo no seu coração e até daqui a pouco. Olá, nós somos alunos do projeto Mundo Microbiano e viemos hoje fazer 3 perguntas simples. Vocês já sabem o que são os micro-organismos? Onde estão e o que esses seres fazem? Neste momento, eu suponho que sim. Vamos fazer uma rápida revisão do que aprendemos hoje. Os micro-organismos são seres vivos muito pequenos, que não podem ser vistos sem a ajuda de um microscópio. Por isso são chamados assim, micro-organismos, organismos microscópicos. Apesar de todos serem tão minúsculos, eles não são todos iguais, possuem formatos, comportamentos e jeitos de viver diferentes. Bactérias, fungos, vírus, protozoários e algumas algas microscópicas são todos micro-organismos, e cada um deles possui características diferentes. Esses seres estão por todos os lugares: ar, água, solo, comidas, casas, hospitais, animais, inclusive em nós humanos. Eles estão em nossa pele, mãos, boca, nariz, enfim, por todos os lugares. Muita gente acha que os micro-organismos são seres malignos que só causam doenças, mas não é bem assim. O corpo humano possui aproximadamente 3 vezes mais células microbianas do que células humanas. Isso significa que você é provavelmente mais micróbio do que ser humano. Isso te surpreendeu? Bom, relaxe que ainda temos muito para conversar sobre esses seres que você provavelmente não tem dado tanta importância, até hoje. A maioria dos micro-organismos que habitam o nosso corpo provocam mais o bem do que o mal. Isto é, quando eles estão em perfeito equilíbrio. Para entender como isso funciona, pense, por exemplo, em uma floresta, com diferentes tipos de animais. Pássaros, cobras, sapos, cervos, coelhos, insetos, micos, enfim, pense no maior número de animais que você puder. Por eles estarem todos vivendo em um mesmo local, eles acabam se alimentando uns dos outros. Isso é algo completamente natural. Dessa forma, o número de pássaros, cobras, sapos, coelhos e insetos é sempre controlado. Nenhuma população cresce em excesso. Elas estão todas em equilíbrio porque a própria natureza se encarrega de equilibrar tudo. Mas, pense agora que algumas pessoas começaram a capturar um grande número de pássaros dessa floresta. Você acha que o número dos outros animais permaneceria o mesmo? A resposta é não. Sem os pássaros, as cobras não teriam o que comer e acabariam morrendo. Sendo assim, a sua população diminuiria. Além disso, sem os pássaros, a quantidade de insetos aumentaria muito, pois eles não seriam devorados pelos pássaros. Se o número desses insetos aumentasse muito, a floresta toda começaria a morrer, pois os insetos se alimentam de plantas, e com o tempo o número de plantas iria diminuindo. Isso afetaria todas as espécies que vivem nessa floresta e assim iria ocorrer um grande desequilíbrio desse ecossistema. A mesma coisa acontece no nosso organismo. Temos várias espécies de micro-organismos vivendo em nós. Se eles estão em perfeito equilíbrio, nós estamos perfeitamente saudáveis. Mas se uma espécie começa a se multiplicar demais, ou uma espécie começa a ser repentinamente eliminada,
todo o sistema vai ser desequilibrado, podendo assim provocar diversos tipos de doenças em nós. Sendo assim, qual você acha que é o objetivo de vida dos micro-organismos? O que eles fazem? Basicamente, o que você precisa saber é que eles querem sobreviver e se multiplicar. Infelizmente, alguns micro-organismos precisam matar as nossas células para sobreviverem e para se multiplicar, e é por isso que nós ficamos doentes. Mas muitos deles até nos ajudam a realizar algumas funções do nosso corpo e acabam nos fazendo bem e não mal. Um exemplo são os diversos micro-organismos que habitam no nosso sistema digestório. Eles ajudam a digerir os alimentos e, além disso, não deixam que alguns outros micróbios perigosos entrem no nosso corpo e acabem provocando doenças sérias. Muito bem, agora você já sabe um pouco mais sobre quem são os micro-organismos, o que eles fazem e onde eles estão. Em breve estaremos aprendendo sobre mais temas desse grande universo da microbiologia. Bons estudos! Tchau!